Beleza. Bom, continuando, a questão da estrutura política e administrativa dos TJ, alguns pontos aí importantes. O poder ou a administração na Testemunha de Jeová é dividido verticalmente. Os anciãos são responsáveis pelas congregações, e aqui é interessante a gente frisar. Eles chamam de distrito, então um ancião às vezes é responsável pelas congregações, mas tem um responsável por quase 20 congregações assim, regionais, vamos dizer assim, que contabilizam no total 7 milhões de pessoas no mundo. Eles cuidam, esses anciãos, né, do batizado, dos negócios, das atividades ministeriais, do trabalho de pregação, e eles não possuem uma remuneração. Podem elevar, tem esse poder, né, de elevar algum membro à condição de servo ministerial, que hierarquicamente está abaixo do ancião. Então, a pessoa que ajuda ele, mas está abaixo. E na falta de algum homem, uma mulher pode exercer sob a condição de usar um lenço na cabeça em respeito à figura do homem. O governo total na Testemunha de Jeová é de responsabilidade do corpo governante, constituído de 9 pessoas que se dizem ungidos, se autodenominam ungidos. E eles respondem diretamente às questões mais políticas, administrativas, econômicas, né? Tem um até que brincou, não da nossa sala, uma pessoa que estava conversando, falou, é o Supremo Concílio? Eu falei, não, é totalmente diferente, não tem nem como comparar. Mas eles se dizem aí os ungidões aí para governar essa instituição. O corpo governante, ele é centralizador, eles estabeleceram validade indeterminada para o cargo e um critério específico para participar, que é a unção, precisa ser ungido. E eles afirmam, os ungidos foram morar no céu e compõem com Jesus o governo celestial. Eu não consegui compreender a questão literal aqui do que eles querem dizer com isso, mas eles afirmam isso. Os ungidos, eles têm aí uma proximidade especial com Jesus, com Deus, né? Eles se denominam assim. Um aspecto importante também é perceber que, entre os escolhidos para a salvação, apenas uma elite gozará desse privilégio. Os Testemunhos de Jeová anualmente comemoram o dia da morte de Jesus, um ritual que consiste em fazer passar de mão em mão uma bandeja com pães não fermentados e uma taça de vinho, que representa aí o corpo e o sangue de Jesus. Apenas os ungidos podem se alimentar. Os Testemunhos de Jeová acreditam que 144 mil são os habitantes do paraíso, ou seja, a salvação para eles, nesse caso, se aplicam apenas a 144 mil, e é uma releitura aí e interpretação de Apocalipse, ou Revelação 7, 9, 14, 3. Eles acham que logo após a morte, os ungidos são arrebatados aos céus imediatamente. E estes só passaram a ser conhecidos após a ressurreição de Cristo. Isso significa dizer que Moisés, Abraão, Davi, entre outros, não tiveram o privilégio de viver no céu. Ou seja, já é uma inconsistência aqui. Se Rutherford falou que em 1925 os caras iam ressuscitar do céu, agora eles já afirmam que não. Não, esses caras aí não estão no céu, não. Então já é uma dificuldade aí, uma inconsistência do pensamento da Testemunha de Jeová. Bom, eles trabalham incansavelmente na pregação, os membros batizados devem participar, eles são convocados aí a participar. Eles prestam contas de quantas horas eles gastaram com essas atividades de propaganda, e aí é dentro de se é um membro iniciante, se é um membro mais antigo, né, que participa ali. Então tem entre 40 e 140 horas aí trabalhadas. A jornada de trabalho varia segundo a posição e são chamados de publicadores do reino. No material que eu usei, está reino em letra maiúscula, mas aqui eu coloquei minúsculo. Bom, partindo já para o final, as principais doutrinas... É crente mesmo, hein? Pois é, cara, né? Boa, Charles. As principais doutrinas da TJ, eles se intitulam como única religião verdadeira, então aqui já temos uma característica de uma seita, e continuadores do cristianismo primitivo.
seja, eles são únicos. Então, a questão exclusivista aqui está em alta, né? Sustenta que são o povo eleito de Deus, creem na missão de informar a humanidade que o fim está próximo, e aqui não tem muito aquela pegada de esperança, de dizer que Jesus vai voltar, que ele está restaurando as coisas e tudo mais que a gente prega. É uma ideia de colocar medo mesmo. Vai vir a aniquilação, vai vir bolas de fogo do céu, vai acabar com todas as coisas, essa terra aqui vai ser destruída e tudo mais. Então, eles creem nisso firmemente. E outras doutrinas aí, e é por isso que nós não podemos afirmar os testemunhos de Jeová como cristãos evangélicos, embora muitos na nossa sociedade brasileira, no nosso cristianismo brasileiro, podemos dizer assim, afirmam eles como cristãos, mas nós não podemos afirmar, e eles também são alvos da nossa pregação, do nosso amor, do nosso cuidado, né? Eles são alvos do amor de Deus para que eles entendam o verdadeiro evangelho. Então, também é por isso, já abrindo um parênteses aqui, que nós não podemos, né, como minha avó fazia, brigava, não atendia os caras e batia a porta na cara deles, né? E maltratava. Não é esse o nosso papel. Tem até no material que eu usei, a mulher contando testemunho, né? Que ela e uma outra pessoa foram na casa falar, né? Fazer a sua propaganda lá. E a mulher jogou um balde de água fria nelas, elas saíram correndo com medo. Era uma cristã que tinha feito isso, né? Então, é uma atitude que a gente não precisa ter, não é essa a questão. Mas por que a gente não afirma eles como cristãos ou evangélicos? Porque negam a verdadeira divindade de Cristo, afirmando que ele é apenas um Deus, mas não o Deus Todo-Poderoso. Para eles, Cristo não é Deus. Negam a eternidade do Filho de Deus, dizendo que a sua existência originou-se de um ato criador de Deus. Negam a redenção por meio da obra de Cristo na cruz. Negam a existência da alma humana, dizendo que o homem é um ser vivente, ele é uma alma, isto é, um ser vivente. Negam a existência do inferno, ensinando que o inferno é a sepultura. Negam a existência. Pensa aqui, irmãos. Aqui, os TJ, a Testemunha de Jeová, é a seita que nega tudo, podemos assim dizer. Negam a existência pessoal do Espírito Santo, pregando que o Espírito não passa de um vento, um poder ou influência de Deus na execução da sua vontade. Negam a transfusão de sangue, afirmando que o sangue é a alma, e que doar parte dele significa doar parte da alma. E quem doa parcela, está errado aqui, parcela do seu sangue, fica impedido de amar a Deus com toda a sua alma. Tem a questão também de eles entenderem que o sangue é impuro e por isso eu estar doando ao outro, não estou amando a Deus fazendo isso, né? Bobagem. Negam os deveres cívicos, né? Eles não reverenciam a bandeira, eles não votam, não fazem, né, questão de votar, prestar serviço militar, atender a convocação para a guerra, né? A cidadania, os direitos, as liberdades fundamentais do homem, eles negam tudo isso. Negam finalmente com veemência a trindade, a unicidade de Deus em três pessoas coiguais, coeternas, coessenciais, consubstanciais, e eternamente unidas pelo amor ágape divino. Aqui são só 9 coisas, tinham mais de 20 lá que podia elencar aqui, mas o tempo não nos permite. E eu também enxuguei a parte que vai, de certa maneira, refutar esse ensino, esse pensamento. Tinha colocado várias coisas, mas também no nosso tempo eu enxuguei um pouquinho. Então, só apontei aqui alguns pontos da teologia reformada, usando os cânones de Dort, o artigo 2 e o artigo 3, falando do envio do Filho de Deus, né, mostrando que Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é o Filho de Deus, que habitou entre nós, morreu, pagou o preço pelo pecado. Também a questão da pregação do Evangelho, não essa ideia bom, enfim, essa ideia mais do Armagedon. Isso, obrigado. Também apontei o Catecismo de Heidelberg, e eu vou ler apenas aqui a pergunta 15 do Catecismo. Que tipo de mediador e salvador, então, devemos buscar? E a resposta: o mediador deve ser verdadeiro, homem e homem justo. Ou seja, já não concorda com os TJ.
contudo, mais poderoso que todas as criaturas, portanto, alguém que é, ao mesmo tempo, verdadeiro Deus. Então, aqui a base bíblica, 1 Coríntios 15, 21, Hebreus 7, 26, Isaías 7, 14, Isaías 9, 6, então já também refuta aí o pensamento da seita da Testemunha de Jeová. Tem outras perguntas, é muito completo, obviamente. E o credo apostólico, se algum TJ vir conversar com você, hoje em dia, eu já ouvi questões assim, né? Que eles se abrem mais para conversar e tudo mais. Não tive essa experiência ainda. Você apontar o credo apostólico já é, em si, e souber explicar as partes do credo apostólico, já, de certa maneira, refuta o pensamento, a doutrina do Testemunho de Jeová. Então, quando você aponta, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, e aí se aponta também a questão do Espírito Santo, da Santa Igreja Universal, pronto, eles não creem nessas questões, já que já é por isso que é importante nós ensinarmos essas questões à Igreja de Jesus, a nossa igreja. Aí, parte dessa igreja é a Igreja Presbiteriana, e aqui nós temos aí símbolos de fé importantíssimos que devem ser ensinados para que as pessoas caminhem para uma prática de vida, mas também para um solo muito consistente, né, refutando e fazendo essa peneira, ter essa lente para não cair nesses pensamentos que surgem, né? Então, hoje, a Testemunho de Jeová é um dos, hoje, há muito mais outros pensamentos aí, muito mais sorrateiros que têm entrado na igreja cristã, e o nosso papel é esse. Bom, queridos, então, muito obrigado aí pela atenção. Essa foi a nossa apresentação das TJ. Obviamente, o assunto não se esgota, ele é muito amplo, né? E é importante nós entendermos também para que nós possamos ensinar a igreja que o Senhor nos confiou, o povo que o Senhor nos confiou. Deus abençoe, obrigado pela atenção. Se tiver alguma pergunta, esse é o momento. Parabéns, Charles. Obrigado. Muito bem organizado o seu conteúdo aí. Parabéns, Charles. Parabéns, Charles. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, até mais. Obrigado, um abraço. Bom almoço.